Pessoal, professor Hugo, gravando mais uma videoaula aqui para o curso técnico em automação industrial do IFMG à distância. A aula de hoje é sobre a rede Profibus, a tecnologia Profibus, né? Pessoal, a tecnologia Profibus a gente vai estudar aqui basicamente nas suas três principais vertentes, né? Que é a Profibus PA, a Profibus DP e um pouquinho de Profinet e Profibus FMS. Seguinte, pessoal, a Profibus DP, vamos começar por ela. A Profibus DP é uma rede do tipo Device Bus, assim como a DeviceNet que a gente já estudou. A Profibus PA é uma rede voltada para automação de processos, então vai incluir os nossos instrumentos analógicos. Até agora no curso a gente não estudou nenhuma rede voltada para controle de processos. Quando eu dei os exemplos, eu dei o exemplo de Profibus PA, de Foundation Field Bus, são redes aí que vão trabalhar com blocos de funções, né? Então a gente tem as redes do tipo Sensor Bus, que trabalham com bits, as redes do tipo Device Bus, que trabalham com bytes, e as redes de controle, né, voltadas para controle de processos, elas vão ser redes que vão trabalhar com blocos de bytes, né, com blocos prontos. Então, a rede Profibus PA vai ser um exemplo desse tipo de rede. Tá? Vamos ver um pouquinho da tecnologia Profibus, vamos destacar cada uma delas. Aqui um pouco de história, né, que vocês já estudaram. Novamente, o objetivo não vai ser repetir o que vocês já estudaram, eu vou só dar ênfase aqui naquilo que eu julgo mais importante, tá? Então a rede Profibus, ela vem trabalhando com uma rede do tipo Device Bus, principalmente por causa do Profibus DP. São muitos instrumentos, pessoal, muitos equipamentos que hoje funcionam em Device Bus. Na nossa região aqui de aplicação, talvez a rede Profibus é a mais utilizada, tá? Topologia, aqui na estrela, pessoal, linha, barramento e anel, a gente vai ver cada uma das aplicações. A velocidade de transmissão, a rede DP pode chegar até 12 megabits por segundo, a rede PA é praticamente fixa em 31.25 kbps por segundo. Número máximo aí de nós, 127, pensando na rede Profibus DP, distância máxima 100 metros entre segmentos, quando a gente vai falando de 12 megabits por segundo. E pode chegar até 24 km, quando a gente vai falando de uma rede com fibra ótica, e, enfim, numa situação bem específica. O que a gente pode ligar em Profibus? Bom, quando a gente vai falando de Profinet, eu posso estar ligando, por exemplo, computadores, eu posso estar ligando também drives na C e DC, os dispositivos de acionamento, falando principalmente de Profibus DP, sensores atuadores, principalmente de Profibus PA, controladores programáveis, eu estou falando de Profibus FMS, DP também, Profinet, enfim, praticamente todos os dispositivos aí do nosso meio de automação podem ser ligados por meio de Profibus. Aqui um exemplo de uma rede Profibus, no qual eu vou ligar por meio Ethernet aqui, meus sistemas de supervisão aqui, que pode ser ligado via internet, falando de Profinet com controlador. Os meus vários dispositivos aqui ligados em Profibus DP, numa velocidade de no máximo 12 megabits por segundo. E eu tenho então depois redes Profibus PA. Eu posso ter uma rede Profibus PA intrinsecamente segura ou uma rede Profibus PA não intrinsecamente segura. A gente vai tratar um pouco mais desse conceito um pouco mais para frente, mas aqui é a rede Profibus PA com os meus instrumentos analógicos, os instrumentos de campo destinados a controle. Tá? Vamos falar um pouco de características gerais. A rede Profibus é uma rede multimestre, vocês devem ter visto isso aí ao longo da apostila. Um mestre, então, ele é capaz de enviar mensagens, né, independente aí de qualquer solicitação, quando ele tiver o token ou quando ele tiver o bastão. A gente vai ver quando tem vários mestres, cada mestre fala quando tem o bastão e passa esse bastão diante para que o próximo mestre possa falar. Os dispositivos escravos, eles não têm direito a acessar diretamente o barramento. Aqui a gente está falando da versão até DPV2, né, do Profibus. Eles basicamente vão responder a uma solicitação do mestre. Profibus DP, o DP vem de Distributed Peripherals.
essa rede é destinada a periféricos distribuídos, é uma rede do tipo Device Bus. FMS a gente não vai dar um foco maior nessa videoaula, e o PA, que é o principal foco, né, dessa videoaula, que é PA e DP. PA vem de Process Automation, ou automação de processos, aí para a gente interligar realmente os nossos dispositivos de campo. Bom, agora a parte que eu quero dar um foco maior, que é o que eu acho que no material que vocês leram até agora não ficou muito claro, é o acesso ao meio na rede Profibus DP multimestre, endereçamento, enfim, vamos lá. Primeira coisa, primeira característica aí que é diferente das redes que a gente estudou até agora, a rede Profibus DP é uma rede multimestre. Então eu vou ter o mestre, por exemplo, o nosso CLP aqui como mestre da rede, acessando seus diversos dispositivos. Eu posso também ter outros mestres, outros CLPs, computadores, que também vão ser mestres dessa rede. Como que vai funcionar? Quando um mestre possuir o bastão, ele vai então acessar os seus dispositivos escravos e vai então passar o bastão para o mestre seguinte. Esse mestre, então, quando ele tem o bastão, ele então acessa os seus dispositivos escravos. É assim que funciona. E isso vai formando aqui como se fosse um anel lógico, tá? Lógico entre esses dispositivos. Então, quem tem o bastão tem acesso ao barramento. Ok? Existem dois tipos de mestre, tá? Então, você tem um mestre classe 1, que é o mestre destinado então a garantir a comunicação. É ele que de forma cíclica vai acessando todos os dispositivos, coletando as informações e fazendo a rede funcionar. Existe o mestre classe 2, que a função desse mestre classe 2 é simplesmente de configuração. Ele acessa de forma assíncrona, não periódica, ou quando solicitado, um determinado escravo ou alguns deles, e troca as informações, acessa informações, seja para configuração, para visualização de status, para diagnóstico. Essa é a função do classe 2. O mestre classe 1 ele é indispensável para o funcionamento da rede. O mestre classe 2 não, ele é opcional, ele entra na rede, sai da rede, o objetivo dele é simplesmente configuração e monitoração. A gente pode fazer um paralelo disso aqui, vocês lembram lá no HART, a gente também tem essa questão do mestre classe 1 e do mestre classe 2. Tá? Falando um pouquinho aqui então de endereçamento, então, a rede pode ter muitos mestres. Os escravos da rede DP vão ser de 1 a 124. O endereço 1 normalmente é atribuído ao mestre, e eu vou endereçar meus nós da rede vão ser de 1 a 125. De 2 a 125, desculpa. O 126 é reservado e o número 127 é destinado a broadcast. Tá? Uma questão muito importante da rede Profibus DP é que, assim como na DeviceNet a gente estudou lá os arquivos os arquivos eletrônicos, né, a gente também tem aqui na Profibus os arquivos GSD. Os arquivos GSD têm os parâmetros de configuração de cada dispositivo. Então, cada dispositivo vai possuir o seu GSD. Cada produto, né, ele possui o seu arquivo GSD. Esse arquivo GSD ele pode ser, você pode baixar esse arquivo tanto do site da Profibus, quanto da organização Profibus, quanto do site do próprio fabricante. Mas o seu mestre classe 1 ele precisa conhecer esse arquivo GSD. Quando eu tenho esse arquivo GSD, como é que o mestre classe 1 entende? Ele entende o que de informação eu posso acessar daquele dispositivo. E com base nisso eu também determino quantos bytes vão ser transmitidos, qual que é o tamanho da mensagem que vai ser trocada com um determinado dispositivo. Assim, de posse desse arquivo GSD e definida a taxa de transmissão da rede, que pode ser variável, a rede Profibus DP, até 12 megabits por segundo, se eu tiver a taxa e tenho os arquivos GSDs todos definidos, eu consigo saber exatamente quando ocorre a comunicação com cada um deles, garantindo então a Profibus ser uma rede determinística. Tá? Se eu não tenho um arquivo GSD de um determinado dispositivo, eu não vou conseguir inseri-lo na rede. Ok?
Uma outra característica importante aí da rede Profibus PA é o fato, deixa eu voltar. É o fato da rede Profibus PA ser uma rede, poder ser uma rede intrinsecamente segura, representado por esse símbolo aqui, esse símbolo amarelinho aqui. O que quer dizer ela ser uma rede intrinsecamente segura? Significa que ela é uma rede que pode trabalhar em ambientes explosivos, tá? Então, aqui no Polo Betim a gente tem uma proximidade muito grande com a Petrobras, que é uma realidade de ambiente explosivo. Então, se eu tenho uma área classificada explosiva, eu vou poder trabalhar com essa rede lá. A rede DP não é uma rede intrinsecamente segura. O que faz que a rede seja intrinsecamente segura? Basicamente, é característica eletrônica, né, de limitação de corrente, ter chaveamentos aí, ou dispositivos eletrônicos que vão fazer chaveamento devidamente enclausurados, para que não haja não haja nenhum risco de explosão, tá? Basicamente, pessoal, em termos de meio físico, a gente tem 3 situações com o Profibus. Eu tenho o meio RS485, a gente falou um pouquinho dele lá no Modbus, né, no meio serial. Eu tenho o meio IEC 61158.2, que é o voltado para a rede Profibus PA, e a fibra ótica. Tá? Vamos olhar cada um deles aqui. Né? Então, o RS485 é o mais utilizado com o Profibus, é o meio serial aqui do Profibus DP. O 61582 é um meio destinado aí ao Profibus PA. E a fibra ótica, que é uma possibilidade aí para casos de imunidade, né, de ruído e também longa distância, muito utilizada aí, pessoal, para distâncias muito longas em Profibus DP, ok? Então, quando estiver falando de RS485 em Profibus DP, estou falando de um barramento linear que possui terminação ativa, é necessária terminação ativa no barramento, e velocidades de até 1,5 megabits por segundo, tá? 32 estações da rede se não estiver utilizando repetidores, e com repetidores até 127. O conector de 9 pinos é um conector padrão conhecido aí da rede Profibus. Quem vier aqui ao campus Ouro Preto para aula prática, a gente vai apresentar esse conector para vocês. No 6485, quanto maior a taxa, menor a distância máxima aceitada para cada segmento. Isso é tabelado, ok? Quando já falando de Profibus PA, eu tenho então a transmissão segundo meio IEC 11582. Uma característica bem específica, vocês devem ter visto bastante de informação dele na apostila, eu vou passar. Detalhe aqui é a transmissão 31.25 kbps por segundo, tá? Eu vou falar um pouco mais dele no final, numa próxima videoaula, mas é exatamente aquilo que vocês estudaram. E a questão da fibra ótica, que é a imunidade, tudo aquilo que a fibra ótica já nos concedeu desde... A gente já aprendeu sobre fibra ótica desde a primeira aula, tá? Aqui alguns exemplos aqui de dispositivos da rede Profibus, um conversor de DP para PA, conectores, caixas de junção, tá? Um terminador, aquilo que a gente falou na rede DP é necessário. Todos esses dispositivos, pessoal, na aula prática a gente vai visualizar, tá? É isso, pessoal. Eu vou gravar uma próxima videoaula para apresentar para vocês um pouco mais da rede Profibus PA. Aqui na rede Profibus DP, eu gostaria só de, por último, mostrar a diferença do classe 1 e classe 2 com relação aos arquivos. Vocês devem ter lido um pouquinho o arquivo do GSD, aquilo que eu falei. Existe também o arquivo EDD, que é um arquivo destinado simplesmente a ter todos os parâmetros disponíveis de um determinado dispositivo. Esse arquivo EDD ele é utilizado então pelo mestre classe 2. Vou ter uma ferramenta específica para a gestão de ativos e para acessar esses dispositivos. Um exemplo aí é o Sematic PDM da Siemens, que vai utilizar esses arquivos e eu vou conseguir então acessar esses dispositivos. Bom, eu vou apresentar para vocês então na outra videoaula um pouquinho mais sobre o Profibus PA. E quaisquer dúvidas, pessoal, além do artigo técnico que eu apresentei para vocês, a apostila também está bastante completa com relação ao Profibus. Um abraço e até a próxima videoaula.